Na verdade, o que eu tentei fazer aqui é uma compilação dos principais pontos que o direito tem se debatido sobre e tentar trazer uma perspectiva comparativa entre como se enquadram dentro do direito uma perspectiva materialista e uma perspectiva espiritualista, e vou trazer alguns comentários que a doutrina espírita faz, obviamente deixando aberto para, na hora do debate, aqueles que não compartilharem das minhas visões, comentarem sobre essa relação do direito com a espiritualidade. Bem, em primeiro lugar, quando nós nos referimos ao direito, basicamente nós discutimos três aspectos, né? O primeiro aspecto é o direito como normas postas. Nós queremos saber o que é o direito, na medida em que nós buscamos qual é a lei. O segundo forma de analisar o direito é o direito como subsistema social, ou seja, os fenômenos da vida são simultâneos. Nós temos a economia, nós temos a religião, e dentro desse fenômeno nós temos o direito, que é a regulamentação da sociedade, como se dá a criação desse direito, que não tem a ver necessariamente com o conteúdo jurídico, mas o que nos faz distinguir uma norma como uma norma jurídica de uma norma que não é uma norma jurídica, é meramente uma norma de etiqueta, uma norma moral, uma norma religiosa. E por fim, nós sempre pensamos no direito, ou manifestamos a respeito do direito, como algo que é correto, é justo, é o certo. Então, nessa visão, nós podemos encarar essas três perspectivas, que geralmente estão na linguagem, tanto sob o ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. O que vai distinguir basicamente essas duas vertentes, os materialistas e os espiritualistas, independente de religião ou independente de qualquer perspectiva? No caso dos materialistas, o direito é uma superestrutura social que reflete os fenômenos econômicos, e a responsabilidade da construção desse direito está então em torno do fenômeno das relações econômicas. Para os espiritualistas, há uma dimensão individual que vai muito além somente das relações econômicas, que vai muito além da vida atual. Há uma perspectiva ética, uma perspectiva moral que ultrapassa e que se fundamenta em outros fatores que não só as nossas vidas cotidianas. Não é só uma regulamentação das nossas relações civis, mas há um fundamento ético por trás do direito. Essas três vertentes são utilizadas por nós de forma muito diversa durante as nossas conversas e acabam, muitas vezes, nós confundimos. Então é importante ter essas três ideias de como nós tratamos com o direito, porque muitas vezes, para os operadores do direito, necessariamente executar o direito não é se apegar à ideia de justiça, que muitas vezes não é o objeto ali da regulamentação. Fazendo uma história, um jogo rápido aqui da história das leis e das tradições jurídicas. O primeiro instrumento jurídico que nós temos referência é o Código de Hammurabi de 1772 AC, produzido na Mesopotâmia. Esse código já traz diversas leis de regulamentação civil que nós temos, como o casamento, como as nossas relações de pagar tributos, de forma um pouco sistematizada, mas já existia aí essa regulamentação. Na Grécia começam a surgir as principais regulamentações da nossa relação com a vida pública, especialmente no campo da política. Os judeus trazem essa mistura da ideia da lei civil com a lei mosaica, que seriam os 10 mandamentos, e traz também no bojo das suas regulamentações um complexo legislativo próprio para as relações cíveis dos judeus. E temos, durante esse período aí, que vai culminar no Império Romano, que é o principal protagonista da tradição jurídica ocidental. É do Império Romano que basicamente nós tiramos quase todas as nossas regulamentações de natureza privada. Contratos, a ideia do devedor, a ideia do cobrador, a ideia de crédito, todas essas ideias
surgem de forma fundamentada, sistematizada, de forma muito arrojada durante o Império Romano e vai repercutir até os dias atuais. Nós temos um Código Civil que basicamente ele é inspirado na legislação romana. Na Idade Média, nós temos uma ruptura do sistema romano, que era um sistema mais centralizado, que era um sistema muito parecido com o que nós temos hoje, para um sistema desfragmentado. Um sistema que temos várias ordenações misturadas, e impera na Idade Média um protagonismo muito grande do direito canônico. Então há uma mistura muito forte entre as normativas da religião com as normativas de natureza civil. E na Idade Moderna nós temos então um resgate do direito romano e que tem 3 fenômenos que são muito importantes dentro desse Estado moderno, que são as codificações. Então nós sempre falamos em Código Civil, Código Penal, Código Empresarial. Isso surge principalmente na França, com Napoleão, que dá uma ordenação a toda essa legislação, especialmente marcado pela emergência de uma entidade que até então era desconhecida do pensamento humano, que é o indivíduo. Até então nós tínhamos uma ideia que as pessoas compunham, na verdade, agrupamentos sociais. Então você pertencia à sua família, você pertencia à sua cidade, você pertencia ao seu clã, mas a Idade Moderna traz um elemento significativo que vai transformar todo o direito, que é a ideia do indivíduo. E é aí que surgem então ideias como a responsabilidade individual. A responsabilidade não passa da pessoa do pai para o filho, porque antes você punia uma cidade inteira porque algum indivíduo daquela cidade cometeu um crime. Você como filho, você se submetia às normas da casa. Então se o seu pai devia, você também devia. O nome da família era muito importante. Essa ruptura com o sistema antigo é muito importante, porque basicamente hoje o direito moderno só trabalha na ideia do indivíduo, da responsabilidade individual. Isso é muito importante porque fica muito difícil, muitas vezes, compreender o direito canônico, o direito da Idade Média, o direito romano e os outros direitos, porque nós acabamos tendo como premissa o indivíduo quando eles não tinham essa premissa. E isso vai ser também importante para compreendermos e até discutirmos esse aspecto da espiritualidade relativa ao direito. A emergência de um Estado de direito, o Estado moderno, que é um Estado que também se submete a regras. Então você tem um direito que regula as relações pessoais, mas também regula as relações do próprio governo. Antes você tinha regras que obrigavam o Estado, mas eram regras que não obrigavam o soberano. Então o soberano ele tinha um poder ilimitado. Com a Idade Moderna, essa ideia de que o soberano ele não é uma pessoa irresponsável surge com muita força. E a ideia de Constituição. O que é a Constituição moderna, que hoje praticamente todos os estados possuem? É uma carta jurídica que possui regras de organização do Estado e possui os direitos fundamentais. Então aquela ideia de pessoa, uma pessoa detentora de direitos, ela está aí muito presente na ideia da Constituição, porque a Constituição ela vai regulamentar a organização e a formação do Estado, mas por outro lado ela também vai assegurar para o indivíduo vários direitos que reconhecem a sua personalidade. Então basicamente, sendo bem sucinto, essa é uma história dos paradigmas que nós temos dentro do direito. Bem, um debate muito importante que acontece no direito, na teoria jurídica, para se explicar o fenômeno do direito, é entre os jusnaturalistas e os juspositivistas. O que diferencia os jusnaturalistas e os juspositivistas? O jusnaturalismo, ele acredita, as pessoas que têm como pressuposto o jusnaturalismo, acredita que o direito nós descobrimos, ele é algo dado na realidade natural. Ou o direito está na razão do homem, ou ele é algo divino, ele é uma inspiração divina.
como um direito de origem natural, ou seja, algo que está intrínseco à existência humana, é um direito que é imutável e ele não se equivoca. Compete ao ser humano, para o justnaturalismo, fazer o exercício de conexão com Deus ou fazer o exercício de conexão com a razão para descobrir qual é o direito. Então o direito pré-existe a figura humana. Antes de existir o ser humano, o direito já estaria posto, e o que nós produzimos pode contrariar o direito natural, mas aí seria um direito injusto. Então todo aquele direito que contrariasse o direito natural seria um direito injusto. Os juspositivistas rompem essa tradição e dizem que o direito se produz em sociedade. O direito, então, emerge das nossas relações sociais e é um produto eminentemente humano. Ou seja, a razão, ela pode ser usada como construtor do direito, mas ela não é utilizada para descobrir um direito anteriormente existente. Então o homem é produtor da sua lei, e para os juspositivistas o grande debate vai ser entre o relativismo e o universalismo do direito. Por quê? Vamos contextualizar. Para os justnaturalistas, os direitos são universais como característica própria de algo que é tudo que é natural. Se é algo que pré-existe ao homem, independe se você é cristão, islâmico, se você é brasileiro ou se você é muçulmano, você tem que se submeter ao direito natural. Diferente é os juspositivistas, que para eles há sempre esse debate: eu devo universalizar o meu direito ou eu devo respeitar o direito produzido por toda a sociedade? E esse debate vai ser muito importante, especialmente nos direitos humanos, porque os direitos humanos, eles nascem com a perspectiva universal, por isso que chama-se Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a ideia de que aqueles direitos seriam contidos para todos os homens, independente de onde eles nascessem dentro do globo. O que ocorre é que o mundo é muito mais complexo do que as declarações dos direitos humanos, e sempre há reflexões se nós devemos intervir ou não em outros povos para assegurar direitos humanos, como direitos das mulheres, direitos dos negros, direitos de outras minorias, ou até mesmo o direito do ser humano, independente de raça, credo, cor ou origem social. Então esse é um debate significativo e um debate que vai importar muito do ponto de vista dos materialistas e dos espiritualistas, uma vez que para os materialistas o juspositivista tem uma conotação muito forte, e aí o relativismo ganha também uma preponderância no discurso jurídico. Bem, nós precisamos distinguir, porque o direito também trabalha leis morais e leis pragmáticas. Um exemplo de uma lei pragmática da nossa vida: quando nós estabelecemos que a data de entregar o imposto de renda é o dia 31 de abril de cada ano, essa regra não possui em si um conteúdo moral, ele possui um conteúdo pragmático, porque nós precisamos que todas as pessoas entreguem para que se faça a análise da cobrança do tributo. Diferente quando eu estabeleço relações de igualdade, direito dos trabalhadores, legislações penais de diversos tipos, em que eu possuo um conteúdo moral e ético que fundamenta essa legislação. A grande questão que vai envolver a nossa discussão entre espiritualistas e materialistas é a origem dessa moral. Se essa moral é uma contingência cultural, em que nós criamos isso através das nossas relações, ou se há pretérito à existência humana, algo que é dado ou por Deus ou por alguma força, com uma razão que já é inata ao ser humano. Então eu trago aqui mais para a gente refletir para os nossos debates de maneira geral. Bem, e aí nesse ponto eu trago aqui algumas questões relativas especificamente ao espiritismo, né? O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, e ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Então, como a gente pode perceber, o espiritismo, tal como outras religiões,
possui um forte conceito de justnaturalismo, porque para as religiões, a lei, todas as leis